Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à introdução à Missologia, capítulo 5, O Grande Século, 1800 a 1914. E é uma alegria compartilhar um pouco sobre a notável expansão do cristianismo entre 1800 a 1914, um período em que a fé cristã se difundiu por regiões antes pouco alcançadas, como a Ásia, a Polinésia e as Américas. Esse avanço não foi apenas numérico, mas transformador, moldando estruturas culturais e sociais, especialmente por meio das missões e organizações filantrópicas, que surgiram com um propósito comum: o bem-estar humano e a evangelização. Na Inglaterra, assistimos ao surgimento do Exército da Salvação e da Associação Cristã de Moços, instituições dedicadas a ajudar as pessoas e a anunciar o amor de Deus. Esses movimentos impactaram tanto as nações ocidentais quanto as nações alcançadas pelo Evangelho. O desejo de evangelizar o mundo nesta geração motivou muitas sociedades missionárias e organizações interdenominacionais a formar alianças e a cooperar de modo inédito, promovendo uma fraternidade sem fronteiras. Assim, esta época foi marcada pelo desejo sincero de levar Cristo ao mundo e pelo espírito de serviço, especialmente diante das grandes necessidades sociais e espirituais das nações. Que possamos nos inspirar na dedicação dessas gerações para que, como irmãos em Cristo, busquemos cumprir o propósito de Deus em nossas vidas e comunidade. Que o Espírito Santo renove em nós o desejo de ser luz, onde estamos sempre prontos a servir e a compartilhar o amor de Jesus Cristo. Aleluia! Expansão global do cristianismo. O período de 1800 a 1914 marca uma era da expansão global do cristianismo como nunca antes na história. Após o final do século XVIII, a religião cristã já estava presente nos 5 continentes, mas foi neste século que ela alcançou novas fronteiras com intensidade e rapidez. Ilhas das Polinésias e Micronésia no Pacífico foram fortemente influenciadas, assim como a Austrália e a Nova Zelândia, onde o cristianismo ocupou posições de grande relevância social e cultural. Na Ásia, a expansão cristã avançou até mesmo em regiões anteriormente dominadas pelo Islã, e a religião permaneceu proeminente na Europa, seu primeiro reduto. Esta foi a época em que o cristianismo transcendeu as fronteiras culturais e geográficas tradicionais, contribuindo para um aumento substancial na sua influência global. O cenário foi facilitado pelas migrações europeias e pelo apoio dos governos ocidentais que incentivaram a presença de missionários nas novas colônias, contribuindo para a transformação cultural dos locais. A religião cristã emergiu então como um fenômeno de alcance mundial, com novas oportunidades para consolidar-se em territórios diversos. Durante o século XIX, o crescimento do nacionalismo europeu teve impactos profundos na religião cristã. Países como Itália e Alemanha, que se unificaram no período, promoveram o cristianismo como um componente de identidade nacional e cultural, especialmente em meio ao crescente otimismo ocidental. Esse entusiasmo pela cultura ocidental refletiu-se em uma expansão significativa de população e culturas europeias para outras partes do mundo, como as Américas e Oceania. Os imigrantes europeus frequentemente levavam consigo práticas cristãs que fortaleceram ainda mais a presença da religião nos novos continentes. Na Europa, o cristianismo continuou a exercer papel central nas estruturas culturais e a presença de missionários nas colônias ocidentais
ganhou suporte estatal, contribuindo para a introdução do cristianismo em diversas culturas não europeias. Esse processo envolveu a integração de crenças cristãs nos sistemas sociais e econômicos emergentes, substituindo tradições culturais locais e ajudando a moldar novas identidades nacionais e culturais. Em meio a essas mudanças, o cristianismo foi cada vez mais visto como uma parte integrante de uma cultura ocidental expansiva e progressiva que pretende espalhar essas tradições e valores. Nos Estados Unidos e Inglaterra, o século XIX foi marcado por uma série de reavivamento religioso que fortaleceram o fervor cristão e impulsionaram missões sociais e evangelísticas. Pregadores como Charles Finney, na primeira metade do século, Whitemood, na segunda metade, foram figuras centrais no fortalecimento da religião entre as massas. Finney, com seu estilo de pregação inovador, ajudou a transformar os métodos evangelísticos da época, enquanto Moody liderou uma série de campanhas evangelísticas que se tornaram referências em missões itinerantes. Esses reavivamentos tinham o objetivo de renovar a fé individual e promover uma espiritualidade profunda, abrindo caminho para o surgimento de líderes religiosos e movimentos sociais. Influenciado por Moody, John Mott liderou a Federação Mundial de Estudantes Cristãos, que desempenhou um papel importante ao inspirar jovens a seguir carreiras missionárias. Mott e seus seguidores estabeleceram como lema evangelização do mundo nesta geração, um propósito que orientou grande parte da atividade missionária. Este movimento de reavivamento impactou fortemente a cultura cristã, resultando em uma abordagem filantrópica e missionária que procurava expandir a fé e auxiliar os necessitados em regiões urbanas. Durante o século XIX, organizações religiosas como o Exército da Salvação e a Associação Cristã dos Moços desempenharam papéis fundamentais na promoção de melhorias sociais em meio ao avanço da industrialização. O Exército da Salvação, fundado em 1865 por William Booth, buscava alcançar e apoiar a população urbana mais carente, oferecendo ajuda material e espiritual. Booth, anteriormente um evangelista itinerante, dedicou-se aos pobres de Londres e sua organização logo se expandiu para atuar em diversas regiões, promovendo a reabilitação de pessoas marginalizadas pelo impacto econômico e social da industrialização. Paralelamente, George Williams fundou a Associação Cristã dos Moços, a sigla ACM, em Londres, voltada para o desenvolvimento integral da juventude urbana. A ACM proporcionava atividades religiosas voluntárias, atendendo ao desenvolvimento social, espiritual, físico e intelectual dos jovens. Esse movimento alcançou grande sucesso nas universidades e foi muito bem recebido em países como os Estados Unidos e Canadá. Nos Estados Unidos, a ACM floresceu, adaptando-se para atender às necessidades emergentes da sociedade. Essas organizações refletiam o desejo cristão de exercer um impacto positivo no mundo moderno, especialmente em um contexto de mudanças e desafios sociais, contribuindo para um novo modelo de missão religiosa baseada na solidariedade e no serviço humanitário. Fundada em 1846 na Inglaterra, a Aliança Evangélica foi uma das primeiras tentativas de unir cristãos de diversas denominações em uma missão comum.
A aliança estabeleceu uma base doutrinária para essa união, centrada na Bíblia, na encarnação de Cristo, na expiação, na salvação pela fé e na obra do Espírito Santo. Essa união visava um objetivo comum: a promoção do cristianismo sem sectarismos ou divisões, algo que contribuiu para um espírito de colaboração que perdurou no tempo. Movido pelo princípio do amor à verdade, a aliança destacou a importância do amor como base de toda a teologia, refletindo a ética cristã de cooperação. Esse espírito também marcou o trabalho dos missionários evangélicos que foram enviados ao Brasil e a outros países latino-americanos. Com uma postura cooperativa, esses missionários, vindos de diversos locais da Europa e Estados Unidos, garantiram que seus esforços não foram duplicados em uma mesma região, maximizando o impacto missionário. Esse movimento de unidade entre as diferentes denominações contribuiu para o avanço da evangelização no exterior e criou uma nova perspectiva para missões cristãs baseadas no respeito, cooperação e partilha de objetos comuns. No início do século XIX, os Estados Unidos começaram a estruturar seus esforços missionários em resposta à visão crescente de evangelizar o mundo. A Junta Americana de Comissionados para a Missão Externa, uma das primeiras organizações missionárias americanas, foi criada com a intenção de enviar missionários para terras distantes. E em 1812, um grupo foi designado para a Ásia. Entre esses pioneiros estavam Adoniram Judson, que se destacaria por sua grande contribuição à causa missionária. Inicialmente enviado como congregacionalista, Judson converteu-se ao batismo durante sua estada na Índia, devido a um estudo aprofundado das Escrituras que o levou a adotar essa prática. Esse novo entendimento o levou a deixar a Junta Americana em tom de orientação congregacionalista e buscar apoio entre os batistas americanos. Sua ação foi inovadora e influente. Resultou na fundação da Sociedade Batista para a Propagação do Evangelho na Índia, uma organização dedicada a sustentar missionários batistas no exterior. A sociedade foi estabelecida em Boston, servindo como a base de um movimento que se expandiria a outras regiões. Expulso da Índia pela Companhia das Índias Orientais, Judson dirigiu-se à Birmânia, atual Myanmar, onde estabeleceu uma missão que viria a ser altamente influente. Seu trabalho lá marcou o início de uma nova era de missões americanas, inspirando futuras gerações a levar o cristianismo a outras partes do mundo consideradas pouco acessíveis ao protestantismo. A atuação de Samuel Mills impulsionou fortemente a distribuição das Escrituras e a expansão missionária nos Estados Unidos, especialmente entre as populações nas fronteiras ocidentais e indígenas. Mills percebeu a necessidade de um sistema organizado para suprir as carências espirituais das regiões fronteiriças, onde o acesso ao Evangelho era limitado. Assim, ele fundou várias sociedades bíblicas locais para coordenar e facilitar a distribuição da Bíblia. Em 1816, essa iniciativa culminou na criação da Sociedade Bíblica Americana, uma organização nacional que visava alcançar áreas remotas e levar as Escrituras aos que ainda não as possuíam. Esse projeto logo se expandiu além da distribuição bíblica e tornou-se um modelo de organização missionária para o país. Em paralelo, a Sociedade Missionária Unida foi estabelecida em 1817 para evangelizar os povos indígenas nos Estados Unidos, além de alcançar populações no México e em regiões onde vistas pela teologia cristã como necessitadas do Evangelho.
Esse movimento se destacou pela cooperação entre os presbiterianos, reformados, holandeses e igrejas associadas, marcando o início de uma colaboração interdenominacional inédita. A fundação dessas organizações criou as bases para uma expansão missionária mais abrangente, refletindo o desejo americano de levar o cristianismo às populações tanto dentro do país quanto internacionalmente. No século XIX, o movimento missionário europeu cresceu fortemente, sendo moldado tanto pelo pietismo quanto pela inspiração dos britânicos. Na Holanda, a Sociedade Missionária dos Países Baixos, fundada em Roterdã em 1797, foi uma das primeiras a enviar missionários a diversas partes do mundo, estabelecendo a base de uma tradição de envolvimento missionário holandês. Na Alemanha, o pastor John Janicke estabeleceu em 1800 uma escola de formação missionária que formava missionários para o trabalho em países como Índia, Ceilão, atual Sri Lanka, Serra Leoa e China. Esse esforço contou com o apoio de outras sociedades missionárias, como a Sociedade Missionária de Londres, marcando um período de colaborações internacionais. O reavivamento espiritual na cidade suíça da Basileia, iniciada em 1780, levou à fundação da Sociedade Missionária de Basileia em 1815. Essa sociedade se dedicou a intensificar o entusiasmo missionário na Suíça, canalizando-o para projetos missionários tanto locais quanto em outras regiões do mundo. Na França, a influência da Sociedade Bíblica Britânica foi importante, inspirando a criação da Sociedade Missionária Evangélica de Paris, sob a liderança de Frédéric Monod. Esse grupo foi fundamental na promoção do cristianismo na França e no envio de missionário ao exterior. Essa colaboração entre países europeus e o espírito de expansão cristã marcaram o século XIX como uma era de grande ativismo e cooperação no trabalho missionário, com um forte compromisso compartilhado de difundir a fé cristã globalmente. No século XIX, o surgimento de sociedades missionárias nos Estados Unidos cresceu rapidamente, consolidando uma onda de evangelização nacional e internacional. A Igreja Metodista Episcopal lançou em 1819 a Sociedade Missionária Bíblica, que obteve aprovação oficial pela Conferência Geral em 1820 e logo enviou missionários para a Louisiana. Este trabalho inicial estendeu-se para além das fronteiras norte-americanas, chegando à Libéria e ao Brasil. Em 1821, a Igreja Protestante Episcopal também se somou ao esforço missionário, enquanto a fundação da Sociedade Americana de Tratados em 1825 trouxe maior estrutura ao trabalho de evangelização, possibilitando missões dentro e fora do país. Nos anos seguintes, outras denominações, incluindo luteranos e batistas, criaram suas próprias organizações missionárias. Essas iniciativas foram fundamentais para aumentar o alcance do cristianismo e envolver mais igrejas em missão ao redor do mundo. Com o aumento dessas sociedades, cresceu também o espírito de cooperação interdenominacional, promovendo um trabalho conjunto entre diferentes igrejas com o objetivo comum de difundir a fé cristã globalmente. Além das missões em si, essas organizações criaram um movimento paralelo para fortalecer o apoio educacional e preparar missionários de forma mais eficaz. Esse período foi marcado por uma diversidade de abordagens missionárias que geraram novos recursos para o treinamento missionário, refletindo um compromisso vigoroso
em levar o cristianismo a diferentes culturas e regiões. Com o desenvolvimento do movimento missionário ao longo do século XIX, um dos marcos foi a cooperação entre diferentes sociedades, levando à criação de organizações de grande impacto, como a Missão para o Interior da China, fundada por James Hudson Taylor, em 1865. Essa missão tornou-se a maior organização missionária na China, unindo protestantes e católicos para levar o evangelho a regiões remotas. Paralelamente, a Associação Cristã de Moços expandiu-se a partir da Grã-Bretanha para outros continentes, promovendo não apenas a fé, mas também a fraternidade e o apoio a jovens de diversas nacionalidades. A cooperação entre essas organizações, apesar das diferenças doutrinárias, visava a propagação de uma mensagem cristã de união e salvação. Nos Estados Unidos, a Aliança Batista Mundial, fundada em 1905, refletiu esse movimento de cooperação ao unir igrejas de todo o mundo em torno do objetivo missionário. Essas colaborações mostraram que, mais do que espalhar crenças isoladas, o movimento missionário aspirava a construir uma comunidade cristã global, reforçando a cooperação e o apoio mútuo. Ao concluir essa jornada histórica, percebemos que o cristianismo experimentou uma profunda expansão e um desenvolvimento marcante entre 1800 e 1914. O testemunho dos missionários e a criação de sociedades interdenominacionais refletiram o compromisso de várias gerações com o grande mandamento de Jesus: Ide e fazei discípulos de todas as nações. Esses homens e mulheres dedicaram suas vidas à obra de Deus, levando a mensagem de Cristo a lugares distantes e enfrentando desafios imensos. É uma história que inspira todos nós. Ao longo desse período, o cristianismo não só se difundiu, mas também ajudou a estabelecer laços de paz e solidariedade entre os povos. As sociedades missionárias como a Junta Americana de Comissionados para Missões Estrangeiras e a Missão para o Interior da China, são exemplos de união por uma causa maior, expressando o amor de Deus em um mundo tão necessitado. Esses movimentos demonstram o quanto Deus pode fazer através de vidas dedicadas, mesmo nas adversidades e diferenças culturais. Que possamos aprender com essa história e buscar cooperar com nossos irmãos em Cristo, independentemente de nossas denominações, para que a obra de Deus avance ainda mais, que a nossa vida, como daqueles missionários, seja um testemunho de fé, amor e serviço para as gerações futuras. Sigamos, pois, o exemplo de Cristo, sempre prontos para servir com humildade e compaixão. Que Deus continue abençoando o seu povo, para que o mundo conheça e experimente o poder transformador do Evangelho. Oremos. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti em oração. Agradecemos, Pai, pelo privilégio de conhecer a Tua verdade e de fazer parte do Teu propósito. Reconhecemos a grandeza do Teu amor e misericórdia, que nos resgatou e nos trouxe à luz. Senhor, assim como aqueles que vieram antes de nós, queremos nos consagrar ao Teu serviço e ser usados para levar o Teu amor ao mundo. Que o Espírito Santo nos fortaleça para cumprirmos o chamado de fazer discípulos de todas as nações, levando o Evangelho a cada coração necessitado. Pedimos que abençoe as missões e os missionários ao redor do mundo que estão proclamando a Tua palavra em lugares distantes e enfrentando tantos desafios por amor a Ti. Pai, concede-nos um coração generoso e disposto a ajudar os necessitados, tal como as organizações que surgiram no passado dedicadas à obra da caridade e à proclamação do Teu nome. Dá-nos ousadia e sabedoria, Senhor, para sermos instrumentos de paz e reconciliação onde estivermos. Pedimos também, Senhor, que renove o Teu povo em unidade para que possamos viver como
como um só corpo, proclamando tua verdade com amor e graça. Que a nossa geração veja a tua glória se manifestar e que o teu nome seja exaltado entre as nações. Aleluia! Tudo isso oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.